Augusta, no Tranquedo Neves, e a paz do Senhor Jesus para aqueles que têm Jesus no seu coração. O Senhor deseja salvar tua alma, você que está afragelado de espírito, de alma. Deus, Ele ama você. Deus, Ele tem um propósito gigantesco na tua vida, meu amado, meu querido. Louvado seja Deus. Aleluias. Desde já eu queria deixar um versículo para a nossa meditação. Louvado seja Deus. João capítulo 3 e versículo 16. Aleluia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho unigênito, para que o mundo não condenasse, mas que o mundo fosse salvo por ele. Louvado seja Deus. Essa é a mensagem da cruz. Louvado seja Deus. Ele está dizendo aqui em João, o Evangelho, capítulo 3, verso 16, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que o homem não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja Deus. Qual? Porque o mundo estava assim, perdido. A sociedade, depois que Adão e Eva pecaram, veio a catástrofe, veio o pecado, veio a desgraça, veio a cólera, veio tanta coisa ruim. Mas Deus, assim, preocupado com o mundo, com a sociedade e com a humanidade, com o homem, Ele colocou o seu Filho para que viesse morrer, para resgatar, aleluia, o homem do pecado. E Ele morreu, se entregou lá na cruz. Louvado seja Deus. E o Senhor está chamando, louvado seja Deus. O Senhor diz nesta tarde, aleluia: vinde a mim. Lá em Mateus capítulo 11, verso 28 diz: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Cansado de quê? Cansado da ansiedade, cansado da depressão, cansado do mundo da fadiga. O mundo não tem mais solução. E por isso Deus mandou Jesus. E Jesus lá fala: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai de mim, sob o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Louvado seja Deus. Se você estiver ouvindo nesta tarde, ouça a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. O crer vem pelo ouvir, aleluia. Mas talvez você esteja como Zaqueu. Zaqueu tinha vontade de aceitar Jesus, mas ele tinha só no coração, porque ele era um cobrador de impostos. Ele trabalhava para o Império Romano. Mas um dia ele soube que Jesus ia entrar ali em Jericó, e ele teve uma atitude, louvado seja Deus. Ele viu falar que Jesus pregava, Jesus curava, ressuscitava mortos. E cedo ele subiu em uma árvore, louvado seja Deus. E quando ele sobe numa árvore, louvado seja Deus, ele fica esperando, na expectativa de ver Jesus. Mas quando ele está apenas vendo, assistindo Jesus vindo com a caravana, Jesus vem, e Jesus passa ali e olha acima. Jesus diz: Zaqueu, desce depressa, que hoje convém posar em tua casa. Jesus quer fazer uma nova história na vida de Zaqueu. Jesus quer tirar a opressão da vida de Zaqueu. Jesus quer tirar o fardo pesado da vida de Zaqueu. E nesta tarde, Jesus também, Ele quer tirar o fardo da tua vida. Minha amiga, meu amigo que está ouvindo esta voz, você tem procurado solução no espiritismo? Você tem procurado solução para a tua vida no ocultismo, nas seitas, heresias, no candomblé?
e não tem encontrado, porque a tua solução, a cura para o teu interior, para a tua alma, se chama raiz de Jessé, se chama Jesus, como está sendo ministrado todos os dias, nas ruas, nas igrejas, falando, Jesus é o caminho. Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho. E tantas pessoas procuram o caminho. Talvez você está dizendo assim, eu conheço a minha vida, eu conheço tudo da vida em Roraima, no mundo, na América Latina. Mas falta você conhecer Jesus. Falta você conhecer Jesus, ter uma amizade com Jesus, ter um relacionamento com Jesus, ver o que Jesus quer fazer na tua vida, porque o nosso Deus é um Deus fantástico, o nosso Deus é um Deus extraordinário, em saber trabalhar em vida de ser humano, transformar, libertar, dar um caráter novo, família nova, se chama Jesus. Mas para isso você tem que abrir o teu coração. Abra teu coração, acredite que a melhor forma para você ser feliz é você abrir no coração, fazendo como Zaqueu, fazendo como a palavra lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Eu sei que você tem muitos filhos, será que você teria coragem de dar de 8 filhos, 10 filhos, dar um para morrer? Para o melhor amigo teu? Para tua cunhada, para o teu primo? Você não teria coragem. Eu te desafio. Você não teria coragem. E às vezes nós falamos de amor, mas Deus, Ele é a melhor pessoa que prega o amor, vive o amor, é Deus e Jesus. Aleluia. Porque Ele deu o filho mais que Ele estimava, amava. Aleluia. Eu mesmo não teria coragem de dar um filho meu, se eu tivesse filho. Mas Jesus deu o filho dele, aleluia, para morrer em quê? Em resgate. Porque Jesus foi a ponte. Jesus foi a ponte para o pecado. Jesus foi a ponte para o homem chegar ao céu. Aleluia. E só com Jesus que o homem chega ao céu. Jesus é o fio positivo, e o diabo é o fio negativo. É o fio que não serve para nada, mas Jesus é o fio que leva nós, é o escape da esperança. Aleluia. Então, meu amigo, minha amiga, aleluia. Eu sei que você pode ter dito, meu Deus, eu não tenho coragem de tudo, mas eu quero te dizer, onde você estiver ouvindo esta voz, ou está aqui na praça Mané Garrincha, onde você estiver, venha. A palavra de Deus, vinde a mim, venha como estás. Você pode estar sem força. Eu quero contar um testemunho para a tua vida. Eu estava dirigindo uma congregação lá no município do Cantar, pregando lá na Vicinal 10, quantas vezes chovendo, e pregando, e pregando, e pregando. E às vezes eu dizia, Senhor, será que alguém está ouvindo a palavra? E passou um tempo, um homem falou assim para mim, sei, muitas vezes eu ouvia você pregar, você cantar, mas eu não podia ir para a igreja porque estava chovendo, mas o som estava bom, a mensagem estava boa, mas eu estava me alimentando da mensagem do céu. Ali era Deus lhe usando, aleluia, trazendo uma mensagem de vigor, trazendo uma mensagem de renovo, aleluia. E nesta tarde, a mensagem de renovo, ela está entrando. O Espírito Santo está entrando aqui no Tancredo Neves, na Praça Mané Garrincha, à direita, à esquerda. Deus está salvando. Aí você pode dizer assim, mas eu não conheço Deus, eu nunca vi Deus. Há tanto tempo que eu vejo falar o fim do tempo, o arrebatamento. É porque você tem olhado pela tua ótica humana. Mas se tu olhar os jornais, olhar as catástrofes que tem acontecido, você observa que a desgraça tem aumentado muito mais. Homem amante de si mesmo, é pai matando filho, filho matando pai. Cada vez o mundo é uma desgraça. Mas a palavra de Deus diz lá em João ou em Atos Apóstolos, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos o vosso quê? Entendimento. A sociedade está renovando, mas eu vejo que a sociedade, ela está andando para trás, não andando para frente. E o livro que nos faz andar para frente se chama Bíblia. Leia a Bíblia. O autor, o Espírito Santo, vai te instruir, vai te mostrar o caminho. Aleluia. Porque ele diz, eu sou o caminho.
Quem está em mim não anda em trevas. Então anda, acorda mundo, acorda Praça Mané Garrincha, acorda Praça, acorda Tancredo Neves, acorda Boa Vista, acorda Roraima. Chegou a hora de nós acordar. E às vezes você diz: meu Deus, a solução da minha vida está no governo X, está no vereador X, no deputado fulano. Mas eu digo que a tua solução está em Jesus. Ano vem anos, e você fica acreditando, depositando a tua confiança como um brasileiro, como um patriota. Mas a tua solução, a nossa pátria não é Roraima, a nossa pátria não é Brasil, não é norte, a nossa pátria é em outro estrangeiro, é em outro lugar, é no céu de glória, aleluia. A palavra de Deus diz: não ajunteis tesouro na terra, aleluia. Eu te digo para você nesta tarde, aleluia, porque tu andas preocupada, porque tu anda preocupada, porque você não tira um tempo para ir para a igreja, porque você não tira um tempo para ouvir a palavra. E às vezes você diz: eu não posso, amado, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu estou estudando, eu estou fazendo faculdade. Ei, mas na hora que você e eu adoece, nós tiramos tempos para ir lá no Cosme Silva, tiramos tempo para ir lá no Lote Íris, tiramos tempo para ir lá no HGR. Isso é interessante, as pessoas tiram tempo para ir no velório, lá no Campo da Saudade. Aí tem tempo, mas não tira um tempo para cuidar e investir na tua vida espiritual. Jesus quer que nós investimos no reino espiritual, aleluia. Jesus chama, aleluia. Jesus nos chamou para o caminho, aleluia, para uma caminhada, louvado seja Deus. Jesus nos chamou para uma caminhada, e essa caminhada, aleluia, é forte. E Ele te diz: vem, aleluia, vem a mim os que estáis cansados, aleluia. Jesus, Ele não está te adulando, Ele está dizendo: vem a mim. Ele chamou um, e de um veio 2, 3, 4, veio 12. E esses 12 hoje, há multidões e multidões de pessoas que seguem, que são amigos de Cristo, aleluia, que faz a obra de Cristo, a obra de Deus. E você também é um convidado, uma convidada para ser o quê? Só um admirador, mas também ser um amigo de Cristo, um parente de Cristo, aleluia. Como ele falou lá em Lucas ou em Mateus, fala também que a sua mãe sentiu a sua falta, louvado seja Deus. E ela perguntou: onde Jesus está? E ali alguém chegou e interrompeu: Jesus, a sua mãe e seus irmãos estão ali fora. Ele procura, ele diz: minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que ouvem e escutam a palavra do Senhor, aleluia. Então você diz: eu amo Jesus, eu adoro Jesus. Mas ele está dizendo: se você ama Deus, por que você não faz a vontade de Deus? Por que você não anda sobre a vontade ou sobre os estatutos de Deus? Jesus nesta tarde, Ele confronta você, meu amigo, minha amiga. Venha. Eu sei que você está ouvindo. Não faça como os admiradores de longe, mas você está ouvindo. E nada é por acaso. Se Jesus colocou esta igreja pregando, nós somos a igreja. A palavra de Deus diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos, eu estarei ali. E nós somos a igreja de Cristo. Nós estamos aqui, aleluia, pregando a palavra. Nós somos os anunciadores das boas novas. Estamos pregando a palavra do Senhor. E você está dizendo: meu Deus, para que tanta igreja? Para que tanta igreja? Para que tanta igreja? Porque essa igreja pode ser a sua também. Está faltando você escolher a tua igreja. Está faltando tu escolher a tua igreja, minha amiga, meu amigo. Você olha para Boa Vista, você olha para o estado de Roraima, todo lugar tem bares, tem clubes. Mas ainda está faltando uma igreja para você. Uma igreja para você. Porque uma igreja é a agência do céu. A igreja é para te preparar para ir para o céu. Eu vejo que a igreja, ela é que nem a Fares, é que nem a Fatebof. É como um órgão para te preparar para ir para o céu. E neste momento nós convidamos, eu lanço uma palavra profética na tua vida, aleluia. Jesus te ama.
Jesus tem promessa na tua vida. Jesus quer fazer uma longa história da tua vida. Mas para isso você tem que ouvir a palavra. Tirar um tempo. A gente só aprende quando a gente senta para ouvir. Aleluia. Então senta, escuta. Não faça como Filipe. Filipe passou, aleluia. Ele foi atrás daquele eunuco, porque o eunuco, ele não queria ouvir. Mas lá na frente ele estudava, era um homem intelectual, conhecedor da letra. Mas ele pegou a palavra de Deus, ele disse: entende que lê isso? Não, porque não tem quem me explique. Você talvez tenha pegado a Bíblia, desfolhado a literatura bíblica, e você não tem entendido nada. Porque você não quer perguntar para ninguém. E alguém está nesta tarde para querer te responder. Se chama Jesus. Ele quer responder às tuas perguntas. Ele quer responder às tuas perguntas, Jesus, nesta tarde. Aleluia. Abra o teu coração. A palavra de Deus diz também lá em João 14: não se turbe vossos corações. Creis em Deus. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Então, na casa do meu Pai há muitas moradas. Aceita Jesus e dá um passo para o Senhor, que Ele dá 2 para você. Aleluia. Se eu não fosse crente, eu ia aceitar Jesus hoje. Hoje é a tarde oportuna. Hoje é uma tarde oportuna. Hoje é a tarde oportuna de salvação. Quantos livramentos Deus te deu e você não observa? Você olha lá para os outros países. Você olha para os outros estados, como lá o Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, passou pelaquela chuva, tudo isso. Roraima não pode ficar atrás. Roraima, qualquer chuvinha que dá em Boa Vista, já fica inundado. E se passar 6 meses chovendo, tá pronto para enfrentar o tsunami? Aí você fica olhando para o jornal: nossa, meu Deus do céu, o Rio Grande do Sul se acabou em chuva. Ei, Boa Vista também não aguenta não 6 meses de chuva não. Essas tubulações você não aguenta não, porque Jesus está no controle de tudo. Aleluia. Aí você fica se apegando com bem material. Jesus diz: ei, eu sou o caminho, eu sou o dono da vida. Aleluia. Ei, aleluia. Que adianta tu arrumar os tesouros da terra? Aleluia. Tu tem que arrumar tesouro lá no céu. Aleluia. Vem, meu amigo, minha amiga, observe esta mensagem. Aleluia. Olha a Bíblia. Quando você vai ler a Bíblia, você vê que houve um dilúvio. Tudo o que eu falo, eu provo dentro da Bíblia. A palavra de Deus fala que houve um dilúvio. E Noé pregou, anunciando que ia haver uma catástrofe, que um dia ia cair uma chuva. Mas o povo não acreditaram. Eles disseram que Noé já estava velho, Noé estava esquizofrênico, Noé está chegando à idade, e achavam que aquilo era bobagem, era belesta. E aí o que aconteceu? Veio a chuva, 40 dias e 40 noites chovendo sem parar. E hoje é a mesma coisa. Passaram-se a Covid, já esqueceram, já se passaram quase 4, 5 anos. Ninguém lembra mais da Covid. Todo mundo está casando, bebendo, se divertindo. Cuidado. Muitas vezes Deus, ele aperta um pouquinho a tomada, liga o fio 220 para ver se você acorda. Porque a sociedade, ela esquece que existe Deus. O diabo, ele quer fazer de tudo para você esquecer que há um Criador. Aleluia. Ele está querendo bloquear, apagar as mensagens de salvação no teu coração. Cuidado. Eu tenho medo da sociedade daqui 10 anos. Como será a sociedade se ela ficar esquecida? Se ela esquecer que existe Deus, se ela esquecer que existe Jesus, se ela esquecer que existe céu, se ela esquecer que existe inferno. É muito preocupante quando um homem esquece que existe um ser supremo que é chamado Deus. Hoje o homem se intitula dono de tudo, e o Senhor diz nesta tarde, aleluia: lembra de mim. Ele diz: ei tolo, se alguém cobrar a tua alma, o Senhor está lembrando de você hoje. Lembra do teu Criador no dia da tua mocidade. Faz 30 anos que eu sigo os caminhos do Senhor Jesus. Aceitei Jesus aqui no Tancredo Neves, em 96, dia 10 de março.
está inteirando 30 anos. Fui embora em 99, lá para Cantar, e Deus me traz agora com 3 meses. Por quê? Porque Deus estava me preparando para uma nova história. Aleluia. Fui preparado para o deserto, para o vale, por calúnia, por tanta coisa. E hoje eu vim pronto para entender de Senhor, vida cristã é isso. Renúncia, levantar a cabeça, passar sobre espinhos, pedrada, calúnia, fuxico, mas levantar a cabeça e glorificar a Deus. Então hoje eu estou aqui em Boa Vista, na capital, levando a palavra do Senhor, dizendo que Jesus salva, Jesus cura, batiza com o Espírito Santo. Mas também o Evangelho tem espinhos, não tem só rosas. Porque talvez tu tenha visto só pregadores pregando rosas, perfume, essência. Mas eu quero dizer também que o Evangelho tem espinhos, tem dificuldade. Mas Jesus disse que fez uma promessa lá para Josué. Deus falou isso: aquele que permanecer até o fim será salvo. Ele disse: tem bom ânimo, tem bom ânimo. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. O Senhor diz nesta tarde: tem bom ânimo, tem bom ânimo. Assim como eu fui com Moisés, eu serei aqui também com você, minha amiga, meu amigo. Aleluia. Ei, Jesus te chama. Jesus te chama. Não endereçai vossos corações. Ouve, 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 pecador. Ouve, minha amiga. Aleluia. Para um pouco. Aleluia. Não fique como o povo. Aleluia. Que passaram muito tempo que não queria ouvir a palavra. Mas você pode falar também: mas eu escuto na televisão, eu escuto no celular. Sim, mas Jesus também quer que você tire um tempo e vá na igreja. Todo local aqui em Boa Vista tem igreja. Mas você pode também dizer assim: ah, mas eu vi escândalo, eu vi isso, vi aquilo. Mas Jesus também disse: olha, não olhe, não olhe. Perfeito é Jesus. Jesus é perfeito. Não olhe para o homem. O nosso pedestal é Cristo. Aleluia. Cristo é perfeito. Jesus é perfeito. Aleluia. Não possamos olhar nem para a direita e nem para a esquerda, porque a palavra de Deus diz lá: aleluia, 1000 cairão à tua direita e 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás atingido. Aleluia. Meu Deus. E você vê, muitas vezes o homem fica parando embaraçado com essas besteiras por aí. Não, eu não quero ser crente não, porque eu vi fulano fazer isso, aquilo, outro. Não, eu não posso olhar para o homem. Nós não possamos olhar para Cristo. Cristo é o perfeito, aleluia. Ele é o consumador de todas as coisas, aleluia. E tem um hino 570 diz: meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida, morte, qual o Pai aceitar. Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo quer libertar. Cristo quer libertar. Hoje é cedo, mas vai chegar tempo que você não vai poder mais achar. Então, nesta tarde eu quero desde já agradecer, aleluia. Já a noite já chega, e a palavra de Deus diz também: a noite vem quando se pode trabalhar, mas a noite não é a noite. A noite que a Bíblia fala é a morte. A morte vem quando o homem não está preparado. Então eu desejo uma tarde profética, dia 3 de hoje, abençoado de fevereiro, abençoado para a tua vida. Amém? De março, desculpa. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te dar uma noite reparadora, um sono tranquilo, em nome de Jesus.